se você consegue resgatar mantendo a privacidade. Isso eu já não sei dizer. É difícil, né? O governo, no fim das contas, como é que você vai competir? O governo faz o que ele bem entende, né? O governo muda as regras do jogo e, assim... A questão do Bitcoin é assim, de repente, se esse governo aqui dificultar muito, e se você tiver Bitcoin em autocustódia, você pode sair desse país, né? Claro que tem toda a É que dificuldade, no mundo, né? acho que Até chegar o momento do cara te por enquanto, proibir de o sair do Equador país. parece que adotou a Bitcoin, né? O Equador adotou como moeda oficial do país faz um tempo. El acho. Salvador. El Salvador, no Equador, acho que é El Salvador. El Salvador. Adotou como... Equador El Salvador, El é Salvador. completamente diferente. Sim, o Equador tá tipo o aqui Brasil aqui, é tipo o Brasil. É. É El Salvador. Acho que é uma das moedas lá que tá rodando. Isso. Mas é uma das poucas possibilidades aí, né? De você realmente conseguir ter essa facilidade de compra, né? Com a moeda, né? Mas ela só vem. O legal do Bitcoin é que ela só vem. Eu tenho um nada de Bitcoin, né? Nada. É Você bom falou que sempre tinha uns falar 20, isso pro governo. uns 20, 30. Eu conheço um garoto. De Guarulhos. Esse é sério. Eu conheço um garoto mesmo que ele começou a brincar com o Bitcoin. Ele deve ter. Hoje, sei lá, 19 anos. Ele, quando criança, ele começou a brincar com esse negócio de Bitcoin. Ele tem 30 Bitcoins hoje. Caraca. O moleque tá aposentado 30 já. vezes, tá quantos? Tá quase 100 mil 100 dólares, mil né? dólares, né? O cara tá com muita grana aí, ó. E o moleque, com uma uma criança, brincadeira. começou com a Ele só não brincadeira. tem mais Bitcoin do que o Hindenburg, né? Eu tenho pouco Bitcoin, eu não tenho... Mas o legal é Você começou tarde no Bitcoin? Assim, Tem um amigo que é o Rodrigo Viana Rocha, ele me sugeriu entrar para Bitcoin em 2008, na época antes da Nossa. pré-pizza. Você já bateu nesse amigo, não? Ele, Tá, Não, era um ele- dólar, Ele né? sugeriu eu tinha entregar os seus Bitcoins? Não, ele sugeriu que eu Nessa época era um comprasse dólar. Bitcoin. Ah, tá, perdão. Ele achei sugeriu que eu ele comprasse em 2008. Foi Nessa época era um dólar, pré-pizza. dólar. Sabe aquela época que a pizza, Lembro 10 que mil, o cara 10 mil? comprou. Sim, sim. Comprava pizza. Ele sugeriu, ele me falou, aí que tá. Você vai falar em Telex Free? Sim. Sim. Avestro Master? Esse não. Eu também não conheço. Mas Telex Telex Free, sim. A Bebol, mais A famoso. quantidade Bebol, de coisas né? que surgem assim ao longo do tempo, que é Você perdeu dinheiro na besterol, Telex que Free, né? é muito Não? maior do que... O Bitcoin é um caso Mas é que único. no Bitcoin o investimento era tão baixo. Sim. Se você for pensar. Ele falou, vou comprar uns $100, compra também e tal. Eu acho, se esse Rodrigo Viana Rocha, se ele comprou Bitcoin $100 naquela época, Você cara entregou o tá- cara ele aqui. tá multibilionário. Você entregou esse cara aqui, esse cara vai ser sequestrado, Quarta hein? parte do nome dele. Olha, ele era estudante de economia, ele estudou com o Sérgio Weckler e com o Pedro Moretan, que são dois expoentes da estatística no Brasil, né? Tá. E ele tinha uma visão assim bem, né? E ele foi menino do prodígio da informática também, um programador muito habilidoso, e ele tinha uma visão assim bem diferente, estava informado de tudo que acontecia, assim, dos hackers, ele era meio hacker também, Sim, estava bem. sim. E aí ele começou em 2008 com essa história. Ele falou pra mim da Wikipedia, né? A Wikipedia falou, esse negócio não vai pra frente, acho que a Wikipedia, todo mundo mexendo nesse negócio, todo mundo botou na mão, vai ser uma porcaria. Ele, não, mas pode ser que melhore e tal, pode ser que tenha uma auto-organização. Eu falei, isso aí não vai dar certo. É que, Bitcoin é mesmo, é que coisa. dificilmente. Você acha que isso aqui é coisa... Ele falou, tem umas pessoas que vão pra crime e tal. Eu falei, então, vou entrar no negócio. Ele disse, aí não vai... Não, bota só uns $100, vai que isso aí vai pra frente. Não. Se eu tivesse entrado... É que dificilmente o cara que entrou lá, vamos supor, a R$1, que foi vendeu, $1, quando né? chegou tipo em... Chegou a... O cara que chegou a 20 milhões, Chegou a vendeu... 20 milhões, ele vendeu. Chegou a 1 milhão, o cara vendeu, né, eu cara? vi um- Dificilmente Pouquíssimos o cara- seguraram. Do jeito que ficou bom, vai ficar ruim. É. né? Aham. Eu vi um campeonato. Não, é difícil você falar assim, poxa, eu coloquei $100. Agora eu tô com $100 mil. Pô, eu não vou tirar isso. Eu tô com $1 milhão, eu vou segurar isso até quando? O cara não vai. O Dificilmente discurso o cara dele que era vai. assim, eu vou comprar uns $100, vai que algum dia, porque na época era tipo 10 elevado a menos 6, né? Aham. Vai que É. algum dia chega a $1, se chegar a $1, tipo, tá $100 mil o negócio. Eu vi um anúncio. Quer dizer, se chegou, talvez ele tenha vendido por $1, porque a expectativa dele, se chegar... Tem 200 bitcoins mesmo? Ele falou que tem declarado, eu não vejo que vantagem ele teria em declarar um valor maior do que ele realmente tem. Ele provavelmente tem E mais. quando ele acho que declarou, ele tem mais. pagou imposto sobre isso, né? Porque se ele declarou, né? Não sei se ele, porque na época não era tributado como ganho de capital, né? Não sei se, não sei. E a cada movimentação poderia... Não sei se, É. não sei. Ele declarou como patrimônio, não como ganho. Não sei se ele É. pagou alguma coisa. Tem isso também. Tem um campeonato que teve de videogame em 2002, se eu não me engano, tem um anúncio desse campeonato. Aí era assim, o primeiro lugar ganhava $500, nos Estados Unidos. Segundo lugar, 400, terceiro, 300, segundo, 200, o quarto, 200, quinto, 100. E aí do sexto ao 10º Era ganhava Bitcoin. 50 bitcoins cada um.
E E outra, o meu consolo desse Rodrigo, eu também que você falou, porque geralmente quem pegou naquela época não chegou a esperar. não, Então, se eu tivesse pegado, eu fico tentando para me convencer, para não sofrer tanto. pensa Assim, assim. se eu tivesse pegado, talvez eu tivesse chegado a $1, eu teria vendido, mesmo assim, teria ganho uma E bolada. outra, Né? se você for igual eu, Aham. você teria perdido a senha, que é pior. Acho que tem, Imagina, Eu não- você eu não- com ele lá Eu e não sei a Provavelmente. senha do meu iCloud, eu não sei a senha do meu Mas Não, antigamente e-mail. era uma Não é palavra verdade? só. Não eram 12, né? Era uma palavra só antigamente. Se for uma palavra... Mas o 3.8 dá umas dicas legais, assim, você pegar um trecho de um livro, né, e tal. Aham. Foda, o cara pega um livro lá de 1000 páginas e esquece qual foi a página. E agora? Vai ter que ir tentando, né? Hindenburg, a gente tá chegando perto da meia-noite. Aham. Acho que já tá tarde aqui, a conversa passa que a gente nem percebe, vê. né? Aham. Tem algum assunto, alguma coisa assim que você queira deixar aqui pra gente, queira comentar, antes da gente Acho que meio que chegar perto do fim? teria que Alguma perguntar novidade, pra alguma Tamara coisa? que Assuntos não administra faltam. os temas. A Tamara que faz a gestão dos temas. Dos temas. Tem Ela algo- tá escondida em algum canto, ela acho que tá... ela foi tirar um cochilo ali. Então... Você acha que tem alguma coisa que falta você posicionar, ou dar uma dica, ou mencionar para quem estiver assistindo a gente aqui, a conhecer seu material, a conhecer eu não sei se seus livros, seus artigos? eu acho que fazer uma propaganda geral, Opa, né? bora. Isso, Porque boa. dos apodídicos, Sua câmera é aquela lá. ó, Aquela fala- ali? Capricha. Não sei nem bem, eu não sou muito bom com publicidade. Não, então... Mas passa o site que tá não os tem livros, que é problema. legal o pessoal ver. Bom, para quem se interessa pelos assuntos ligados à ciência, matemática, astronomia, física, história da ciência, filosofia, temas que envolvam pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento criativo de modo geral, provavelmente vai se interessar pelos conteúdos do Guia dos Apodídicos, né? Tem vários tópicos de diferentes áreas analisados, com uma abordagem geralmente não trivial, né? Com uma abordagem que você não encontra em outros livros, muitas vezes com visões originais, às vezes com algumas inovações, inclusive tem algumas dezenas de inovações que estão apresentadas de forma resumida no Guia dos Apodídicos, algumas nem tão resumidas assim, tem umas que tem 50 páginas tratando de alguns tópicos, né? E acho que é isso, conhecer o nosso canal, nosso site, o site da sigmasociety.net, Seu Instagram? hindenburg.melão. A gente vai deixar tudo na descrição do programa também. Opa, obrigado. O guia E dos o- apodíticos é pra pessoa se tornar mais inteligente, não? Começou. A ideia é bem antiga quando eu li um livro do Asimov chamado Asimov Explica. É um livro em que ele tem 101 perguntas que ele responde com mais ou menos 500 palavras cada pergunta. É uma seção do jornal, que ele tinha uma coluna no jornal, que ele respondia, e ele tirou essa coluna de lá. Depois eu escrevi um livro manuscrito na época, que era baseado nessa ideia, isso foi em 90, 91, né? Nunca chegou a ser publicado. Escrevi esse livro e depois ficou para lá. Depois, na Sigma Society, que eu fundei em 99, teve uma sessão que era a sessão oráculo, que as pessoas enviavam perguntas e enviavam respostas. Depois teve o Quora, que é um grupo de uma plataforma de perguntas e respostas sobre vários assuntos, que eu entrei no Quora. Teve uma plataforma que sumiu, que foi extinta, que era o tal de Sabe. Tem outra que é o Ask Me, na verdade, que também eu respondi sobre vários assuntos. E no Quora, em particular, a Tamara viu que tinha muitas questões que ela achou que eram muito interessantes lá, que deveria fazer um livro a respeito, né? E ela que me incentivou a publicar o IMCH e os outros livros, enfim, ela que me incentivou a publicar praticamente tudo. E essa coleção, teve um amigo também que recomendou que compilasse tudo e publicasse um livro. Só que tem muitas questões. No Quora, em mais ou menos uns 6 meses de participação, eu escrevi umas 4.000 respostas. Algumas são bem curtas, né? Algumas são bem mais detalhadas. Você olhou no Google para responder? Algumas sim, algumas... porque muitas vezes, o importante não é você ter o conhecimento. Por exemplo, o Einstein, o Thomas Edison, quando foi criados os primeiros testes, os pré-testes de Binet, o Binet foi em 1905, né? Antes do Binet, em 1884, o Cattell e depois na verdade foi antes do Cattell, foi o primo do Darwin, o Galton. O Galton fez um estudo, são os primórdios da psicometria. Ele media o perímetro da cabeça das pessoas, ele media a velocidade dos reflexos, o vocabulário, a acuidade visual, a acuidade auditiva, e ele achava que isso estava relacionado com a inteligência. E estava, mas fracamente, né? E o coeficiente de correlação do Pearson foi criado mais ou menos, foi um pouco depois, o coeficiente de correlação acho que de 1904, mais ou menos.
E o Cattell começou com isso, nem existia coeficiente de correlação nessa época, né? Então, ele, com os recursos matemáticos da época, ele tentou interpretar de que maneira poderia estar relacionada com a inteligência essas características, especialmente o perímetro da cabeça e, né, velocidade dos reflexos, coisas assim. Que, inclusive, não faz muito sentido. Os gatos são muito mais rápidos, os reflexos dos gatos. O gato tem um tempo de reação de mais ou menos 0,03 Sim, segundos. sim. O humano é 0,2, né? Então, assim, o gato, se tivesse relação com a inteligência, o gato seria muito mais Seria inteligente, teria muito dominado o inteligente. mundo, né? De certa forma, eles dominam o mundo, mas É. Se assim, tivesse relação com o perímetro Eles- da cabeça, o cearense ia ser o mais inteligente do mundo. Não, brincadeira. mas tem Rapaz, cearense, tem cearense que é bem inteligente, tem um Brincadeira. cearense que tem... Fala assim, eu sou cearense. E você Eu sou filho de baiano, cearense. tá tudo ali. Não, mas tem cearense que é bem o Helder Câmara, não o Dom Helder também, mas o Helder Câmara é jogador de xadrez, né? Que foi 2 vezes campeão brasileiro de xadrez, ele era cearense. Eu não tenho certeza se o Elon lá, aquele que eu falei do suspecto, eu acho que ele era cearense. Eu não sei se ele era cearense, ele era paraibano, ele era daquela região, né? Mas agora me perdi na maioria. Eu sempre teve uma Não, entrevista você que tava eu- fazendo seu merchan final. Teve aí. uma entrevista que eu dei um bug de uns 2 minutos no Vitorelli, ele fez uma pergunta e depois fizeram alguma coisa. Aí eu esqueci o que eu tava falando, eu fiquei, tipo, tentando lembrar, assim, meio que em pânico, assim, eu fiquei... Não, ó, É, você só continuar falando qualquer coisa que ninguém vai. O pessoal vai falar, não, acho que faz parte ia ali chegar da. à conclusão se o teu livro vai fazer a pessoa ficar mais inteligente. essa foi a pergunta, pois é. que o Léo Então, tá- pois é, o Cattell, o primeiro Galton, né, começou a fazer em 1884, mais ou menos o Cattell, mais ou menos no mesmo período, o Cattell na Alemanha e o Galton no Reino Unido, né? O Galton era primo do Darwin. E a ideia do Galton era desenvolver um método para medir inteligência. Já tinha métodos anteriores, desde a época do Platão já tinha, só que eram muito primitivos, eles não tinham noção nenhuma de estatística. O Galton já tinha alguma noção boa de estatística, mas ainda bastante incompleta em vários aspectos. Agora eu não lembro a parte que eu ia chegar disso aí para chegar Tô bem perdido na... aonde o seu livro deixa a pessoa mais inteligente ou não. Pois é, o Galton tinha para medir inteligência, depois eu ia falar do Binet, enfim, vou ter que reconstruir porque eu não lembro qual era ali. Isso eu voltei para chegar a uma outra coisa, mas agora eu não lembro onde que eu pretendia chegar com isso, então fiquei perdido de novo. Mas assim, se o livro aumenta a inteligência, essa é a pergunta. A proposta de aumentar a inteligência, primeiro teria que